Graça e paz, povo de Deus, povo escolhido para adorar esse Deus vivo e poderoso. Vamos exaltar o nome dele neste momento. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui. Para nós, Senhor, é gratificante poder te adorar e te bendizer, poder te exaltar, poder glorificar o teu nome e saber, Senhor, que nós não estamos sós. O teu povo te adora, o teu povo te louva, o teu povo te exalta na sua casa, porque esse é o verdadeiro sentimento de adorador, daquele que não se esquece do seu Deus, daquele que está com o coração aberto para engrandecê-lo onde estiver, na sua casa, no seu cantinho, porque ele é o templo vivo de Deus. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de te louvar, em nome de Jesus. Rei dos reis, grande eu sou, El Shaddai, Senhor dos senhores. Toda a terra te adorará.
povo. Recebe a adoração da tua igreja que está na sua casa. Recebe, Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Poder, então vem me incendiar.
Oh, aleluia. Oh, teu é o poder. Tu estás aqui no nosso meio, Senhor. Eu vejo a tua igreja reunida neste lugar. Oh, seja adorado, seja bendito, seja exaltado, seja glorificado, porque nós te amamos, Senhor. Nós te amamos por tudo. É teu, tudo, toda glória e toda honra pertence a ti. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Te adorar, viemos te exaltar, viemos dizer que tu és soberano, que é o Senhor que reina e governa. Oh, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o
igreja te adora. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá estar com o nosso irmão Ivan. Com muita alegria podemos estar aqui compartilhando essa palavra, louvando o Senhor. Nós estávamos louvando aqui, falando sobre bondade e misericórdia. Salmo 23 nos diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Como é bom nós termos isso acompanhando nós. Eu quero adentrar dentro da sua casa neste momento, juntamente com você, ministrar uma palavra ao seu coração, que veio do coração de Deus para você nesse momento. Diante de uma situação de tantas circunstâncias que nós não queríamos que estivesse acontecendo, mas está aí. Não podemos minimizar essa situação que estamos vivendo, mas nós temos que ter prudência. Porém, amado, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a prudência, ela não pode exceder a nossa confiança no nosso Deus, porque nós temos um Deus que é soberano, um Deus que tudo pode. Ele conhece a nossa vida, sabe da nossa situação, a qual nós estamos vivendo. Amém? Eu quero unir a minha oração com você neste momento, e que nós possamos derramar nosso coração diante do Senhor, porque Ele atende às nossas necessidades. A palavra de Deus nos diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será concedido. Isso é uma promessa de Deus, porque quando a palavra dEle, nós estamos nele e a palavra dEle está dentro de nós, nós temos uma intimidade com o Senhor. E isso é maravilhoso. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos neste momento, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, de poder ser um instrumento em tuas mãos, de ser boca para o Senhor, Pai. E te pedir para que, neste momento, Pai, toda palavra que for inspirada pelo Espírito Santo neste momento, vá de encontro àqueles que estão neste momento aflitos, que estão preocupados com toda essa situação, mas a Tua palavra nos diz que ela é refrigério para nossas almas. Obrigado, Senhor, e que neste momento, Pai, eu quero ser um porta-voz do Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer falar com os Teus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Como é bom, irmãos, nós termos dentro de mim, dentro de você, essa paz. Uma paz que excede todo o entendimento. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Diante de tantas tribulações, lutas que estamos passando, a palavra de Deus nos diz que nós somos como o monte de Sião. Nós não nos abalamos, porque dentro de nós há um Deus vivo. A Bíblia fala que nós somos como um tesouro de barros, e esse tesouro, nós somos como vasos com um tesouro guardado dentro de nós, vasos de barro. E como é bom, irmãos, nós vivermos com essa segurança plena, de termos dentro de nós essa paz. Não há tempestade que venha por fora que possa nos abalar por dentro, porque dentro de nós está o Espírito de Deus. Amém?
E eu quero falar sobre essa paz. Como cultivar uma paz interior. A palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então esse é um cultivo. O que é cultivo? Cultivo é você plantar, regar, adubar, cuidar. E esse cultivo que nós temos que fazer como cristão é cultivar essa paz dentro de nós. Como é que eu cultivo essa paz? Vivendo a palavra, andando na palavra, confiando no Senhor, nos momentos de lutas, de tribulações. Nós não somos enganados, amados. A palavra de Deus nos alerta claramente que quando nós nascemos de novo, nós recebemos essa palavra dentro de nós. E ela nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Quando Jesus falou isso, Ele falou na posição de homem, porque sabia que a nossa estrutura é como pó, mas nós temos um Deus que está dentro de nós. Ele não está sobre nós, está dentro de nós. E viver essa palavra, irmão, é cultivar. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz, em Isaías 26:3, fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, a palavra nos diz que nós temos que ter um renovo de mente. E quando nós temos a nossa mente renovada, nós temos dentro de nós uma confiança. O que é uma mente renovada? É justamente viver essa palavra. E nós temos dentro de nós essa confiança. A palavra está nos dizendo que o Senhor vai conservar a nossa vida nos momentos de tribulação, de luta. Ele vai nos conservar em paz. Ele vai fazer com que nós não afligimos o nosso coração, desde que estejamos dentro daquilo que Ele tem nos proporcionado. Vivermos essa palavra, confiando no Senhor, fazer menção do Senhor em todo o tempo, declarar essa palavra. Então é isso que nós temos que viver. Nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam. E os filhos de Deus, eles têm que andar sempre olhando para frente, para o autor e consumador da fé. Provérbios capítulo 24:10 nos diz que, numa versão que eu coloquei aqui: se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Se no dia da angústia você te mostra frouxo, a tua força será pequena. Então nós temos que viver confiando no Senhor e nunca desanimar, nunca entristecer, nem olhar para trás, mas olhar para Ele, porque Ele vai conservar essa paz dentro de nós. Amém, amados? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, Paulo, ele dá o mesmo peso de um temor por fora, como o temor que está dentro dele. Paulo passou por muitas aflições, muita situação difícil. E Paulo, ele teve muitos temores por fora, ele foi muito afligido. E a Bíblia diz, em segunda carta aos Coríntios, diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados por fora combates e temores por dentro. Nós estamos vivendo uma situação difícil hoje. E nós estamos vendo que ao nosso derredor há muitos temores. E são patentes aos nossos olhos. Mas a Bíblia nos diz que a paz que o Senhor colocou dentro de nós, não vamos temer, nós vamos passar por essa situação, vamos viver uma vida feliz.
Porque a palavra nos diz que nós vamos viver nessa terra em novidade de vida. Nós vamos reinar nessa vida. Então está se falando de vida, não está se falando na eternidade. É claro que a eternidade está dentro de nós. João 17:3 diz que a vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como Senhor. Então nós já temos essa vida eterna. O que nós estamos passando aqui, isso vai ficando para trás, e nós vamos continuar, não vamos desistir. Como cristãos, nós temos que continuar. Amém? Jeremias, ele escreve, tem o livro de Jeremias, e depois ele tem as lamentações, falando das orações de Jeremias. E ele se viu numa situação de angústia. A palavra de Deus nos diz lá em Lamentações, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: olha, Senhor, porque estou angustiado, turbado estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Na rua me desfilham a espada, e em casa como a morte. Jeremias, numa lamentação aqui, ele está olhando para dentro dele e apresentando a Deus a sua angústia, uma entranha turbada e um coração transtornado. A diferença de Jeremias para nós é grande, porque sobre Jeremias estava o Espírito de Deus, dentro de nós está o Espírito de Deus. Então há uma diferença muito grande entre eu e Jeremias. O mesmo Deus que Jeremias servia é o mesmo Deus que eu sirvo, porém hoje nós temos uma diferença muito grande. Morreu o Filho de Deus para nos dar vida, para nos dar uma nova vida, para nos salvar, para nos libertar, para nos vivificar. E esse Deus que nós servimos hoje, Ele se encarregou de colocar dentro de nós o seu próprio Espírito, para vivermos nesta paz, numa paz interior. Pedro fala de um homem do coração, o coração do homem interior. Então essa paz está dentro de mim e dentro de você. Quando a Bíblia fala que nós não temos que nos preocupar com coisa alguma, ela está nos dizendo uma declaração de que o que você tem é muito maior do que o que está dentro de você, é muito maior do que o que está lá fora. Então Jeremias, ele apresenta essas três situações: uma vida angustiada, uma entranha que era o seu corpo afligido e a sua alma turbada. Davi, no Salmo 42, ele apresenta algo à sua alma, e ele dá um comando para a sua alma. Ele fala: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então Davi, ele estava apresentando a sua alma, quem mandava ali era o seu próprio espírito, o espírito regenerado, o espírito recriado por Deus. Uma vida de alegria. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 20, 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então Deus, Ele iluminou o nosso espírito através da morte de Jesus Cristo, nos dando salvação. Amém, amados? João 14, 27, ele fala de algo tremendo, maravilhoso, de tudo isso que eu venho falando. João diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz apresenta o mundo apresenta uma paz muitas vezes mentirosa, mas a paz que está dentro de você, meu amado irmão, é a paz que Deus colocou dentro de você. Então Ele colocou isso dentro de você, é a marca dEle dentro de você, uma paz que excede todo o entendimento. Nada vai nos abalar, nenhuma situação. Essa é uma palavra que eu estou te dizendo porque você é salvo, você é livre, você é liberto. Você foi chamado para exaltar um Deus todo-poderoso. Por quê?
Ele já te fez nova criatura. A Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem um marco na nossa vida, um marco que para trás era a vida velha, para frente é vida nova. O Senhor nos fez nova criatura. E nós vemos situações muitas vezes adversas. Às vezes eu me lembro do capítulo de Atos 16, quando Paulo, e é justamente esse versículo que eu li aqui de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, foi extraído essa carta ali em Atos dos Apóstolos, esse versículo, porque a palavra de Deus nos diz que quando Paulo, ele ia sair para a Ásia, separaram uma pessoa para ir junto com ele, e essa pessoa era Silas. E nesse momento Paulo segue viagem, mas o Espírito Santo de Deus interrompe essa viagem de Paulo, impede para que Paulo suba para ir para a Ásia. E aí Paulo para num lugar e ele vai dormir, e à noite Paulo tem uma visão, tem uma revelação do Senhor. Um homem chega até ele e fala: sobe a Macedônia e nos ajuda. E Paulo, ele muda o itinerário, e ali ele sai, ele, Silas e mais algumas pessoas, chegando lá na Macedônia, numa cidade chamada Filipos. Paulo vê que ali existia poucos cristãos. Ele se apresenta ali e vai até a casa de Lídia, ele batiza Lídia. Então, no momento crucial que Paulo vai passando esse lugar, e ele está ali pregando o evangelho, aparece uma jovem, e essa jovem endemoniada, e vai atrás dele, e vai falando coisas boas ao ouvido de Paulo. Esse é filho do Deus Altíssimo. Isso foi muitas vezes, até que uma hora Paulo expulsa aquele demônio, e aquela menina volta a ter uma vida normal. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que naquele momento Paulo, ele se vê numa situação difícil, e ele vai parar numa prisão, e naquela prisão, Paulo, ele e Silas começam a orar, eles começam a louvar a Deus naquele momento, e diz a palavra, que no momento que ele orava, muitos corações estavam sendo transformados, a paz estava invadindo a vida daquelas pessoas, e quando dá meia-noite, as paredes, há um terremoto e aquelas paredes são derrubadas. E aquele carcereiro chega aflito e pergunta a Paulo: o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo apresenta um diagnóstico para ele e apresenta uma solução. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que eu quero dizer com isso? Que os temores de Paulo, por fora, era imenso, era grande, e os de dentro também. Paulo dá o mesmo peso, mas só que Paulo tinha uma diferença. Existia um Deus que estava dentro dele, que ele impulsionava a orar e a louvar o Senhor. Filipenses 4:6 nos diz assim: não andeis ociosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. No 7, ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como é maravilhoso sabermos que quando os nossos sentimentos, eles são guardados em Jesus Cristo, nós temos essa paz. A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 12:2, nos diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê?
para que você possa alcançar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Ninguém pode alcançar essas três coisas, a boa, agradável e a vontade perfeita do Senhor, sem antes viver uma vida de meditação na palavra, viver uma vida na palavra, viver uma vida na prática da palavra. Porque quando nós meditamos, renovamos a nossa mente, essa palavra, ela desce para o nosso espírito, que é o nosso coração. E aí, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus, ele se põe em pé, e ele gritava, ele clamava: aqueles que creem em mim, bebam dessa água, porque rios de água viva vai fluir de dentro de você. Que rios são esses? É a palavra que está dentro de você. Quando você abrir a tua boca, a palavra vai sair. O manancial de água viva vai sair de dentro de você. É esse manancial. E renovar, meditar na palavra, é isso que nós temos que fazer. Estamos passando por situação difícil. Estamos praticamente isolados dentro de casa. Saímos para fazer algumas coisas. Mas o que mais me chama a atenção, meu irmão, minha irmã, nessa quarentena, é que muitos noticiários estão invadindo o nosso sentimento, o nosso entendimento. E isso nos traz, sabe o quê? Angústia. Apesar de termos o Espírito de Deus dentro de nós, virá essas angústias. E nós estamos vivendo isso. Mas eu quero falar mais para frente a respeito disso. Hebreus, no capítulo 11, versículo 34, diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fugida exércitos estrangeiros. Nós estamos falando aqui da galeria dos heróis da fé. Estamos falando aqui de 3 jovens que colocaram eles dentro de uma fornalha. E a palavra de Deus nos diz que Deus não apagou o fogo. Deus apagou a força do fogo. O Senhor estava com eles lá dentro. Foi notório. Eles olharam e viram: por que tem 4 lá dentro? Você vai passar por muitas situações. Mas nós temos que ter bom ânimo. Porque vamos vencer, irmãos. Isso é passageiro. Logo, logo nós estamos nos abraçando. Logo, logo nós estamos nos confraternizando. Estamos visitando nossos irmãos. Não é motivo para pânico. Não é motivo para tristeza. Quando nós olhamos para essa cena e vemos 3 jovens dentro de uma fornalha e nada acontecer, se eles viveram naquela época confiando em um Deus que não estava dentro deles, mas estava sobre eles, existia uma confiança, uma fé. É tanto que foi colocado isso no Novo Testamento como uma galeria de homens que nos traz exemplo. Agora, se ele nos traz exemplo, e nós que temos dentro de nós o próprio Deus, vamos passar. Isso é algo que já passamos por tantas coisas. Você aí, olha para a tua vida. Eu não estou te falando, perguntando você do seu passado. Eu
Eu estou te perguntando, depois que você aceitou a Cristo, você se tornou nova criatura, quantas situações, quantas aflições você passou? E olhe que você chegou lá na frente, você olhava para trás e dava risada. Passei. Eu sou feliz, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se perceberam um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós esperamos no Senhor. Os pensamentos dele são muito altos para a nossa vida. O que ele tem para nós é muito grande. Creia, irmãos, você ainda está aqui nessa terra. Creia, o pensamento do Pai para você são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar aquilo que você necessita, aquilo que você espera. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Isaías 43:2 diz de um fogo, de uma água que muitas vezes vai querer nos queimar, vai querer nos submergir na situação. Mas Isaías, ele alerta, ele foi um profeta messiânico. E isso aqui é para mim e para você hoje. Nos diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quanta gente está sendo sufocado, está sendo afogado por tantas águas. Tantas águas, meu irmão. Antes de ter travado qualquer luta no seu exterior, estão sendo sufocados. Por quê? Tu está meditando na palavra? Tu está colocando a palavra como o alimento principal da tua vida? Porque é nisso que nós temos que viver. Porque Ele nos dá essa garantia. Quando passares pelas águas, você não vai ser inundado. Pelo fogo, você não vai ser queimado. E Davi, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que vale é esse? Nós temos passado, olha o vale que nós estamos vivendo. Mas não temerei. Você sabe o que Deus apresenta para Davi? Uma mesa farta, uma mesa para mim e para você, meu irmão, para nós se alimentar. Como é maravilhoso ter esse Deus dentro de nós. Romanos nos diz de uma fé, que essa fé que está dentro de nós, que foi nos dada, como diz lá em Romanos 12:3, essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu quero parar um pouco aqui nesse momento e meditar nesse versículo, falar desse versículo, das coisas que estão ocorrendo. Eu estava falando nesse instante de noticiários. A palavra de Deus nos diz lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 10, que há muitas vozes e todas elas têm um sentido. Quando nós estamos dentro de casa, muitas vezes estamos sendo sufocados por todo tipo de noticiário. Eu quero lhe dizer, Jesus é vida. A palavra de Deus é vida. Ela não é morte. Esses dias, eu estava ouvindo um noticiário. Eu posso dizer isso aqui, porque eu estou falando de um Deus que nos conserva em paz, como o primeiro versículo que nós lemos. E essa paz, ela está dentro de você. E Deus vai te conservar em paz, aí dentro da tua casa. No momento que você está aí preocupado, eu sei que tem muitas pessoas nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo, que estão passando por situação, por necessidade, perderam os seus empregos. Mas irmãos, não desanima, confia no Senhor, porque logo logo isso passa.
Logo, logo isso passa. Eu estava ouvindo um noticiário, e isso aflige a nossa alma. Isso entra na nossa mente, e muitas vezes nos faz mal. Nos traz um mal muito grande. O próprio prefeito falando que tinha comprado 30 mil caixão, mais de não sei quantos mil sacos para colocar corpos, cavou não sei quantas covas. Eu quero lhe dizer, irmãos, a palavra de Deus nos diz que quando você dá com a mão, não deixe que a outra veja. Há notícias que muitas vezes vêm para afligir as pessoas. Parece que para eles é algo que está trazendo um benefício. Com certeza é um benefício. Eu não minimizo nada do que está acontecendo. Agora você que é cristão, você que tem essa paz, a qual Deus conserva dentro de você, eu quero lhe dizer, fuja da aparência do mal, das coisas que está afligindo o teu coração. Vá ler a palavra, medite na palavra. Se você não tem algo para... leia um livro, assista um filme bom. Nada disso vai mudar a tua vida com Deus. Se você assistir alguma coisa que você acha interessante, fuja dessa aparência, irmãos. E por último, eu quero terminar com 2 versículos da carta aos Hebreus, onde o autor ele diz assim, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: tendo portanto um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. É esse sacerdote único. E reter essa confissão, meu amado irmão, não é você confessar pecados. Não é isso que esse versículo está falando. Ele está falando de uma confissão, de confessar a palavra, de falar algo que traz vida, que muda a situação. Hebreus 4,16 também, no mesmo capítulo, o versículo 16 fala assim: cheguemos-nos, pois confiadamente ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Esse é o momento oportuno. A graça dele está sobre nossas vidas. Sua bondade e misericórdia está em nossas vidas. Irmãos, eu quero aqui agradecer a você que está aí ouvindo essa mensagem. Confie no Senhor. O Salmo 37 diz: confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Entregue tudo ao Senhor. Não vai haver pânico e nem medo. Isso vai passar. Graça e paz, amado.